Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus, com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Vamos orar neste momento, buscar ao Senhor. Querido Espírito Santo, Deus poderoso, estamos diante, Pai, do Teu povo. Estou neste momento, Senhor Deus, diante da Tua igreja, a Tua noiva, Senhor. Pai, que neste momento da palavra, Senhor, a porta da palavra seja aberta. Que nós tenhamos, Senhor, sabedoria, ousadia para ministrar a Tua palavra, Deus. E que também, Deus, a Tua igreja esteja com o coração aberto, esteja com o coração quebrantado, esteja com o coração, Deus, apto para receber essa boa semente que é a Tua palavra, Deus. Cremos, Pai, que a Tua palavra nos muda, cremos que a Tua palavra transforma, a Tua palavra nos limpa, Senhor, a Tua palavra cura quando é necessário. Deus, a Tua palavra diz que tudo que nós precisamos, Senhor, tudo que nós almejamos, Pai, todas as respostas que nós precisamos está dentro da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra esteja sempre nesse altar, que a Tua palavra sempre esteja nos nossos corações, porque a Tua palavra diz que se nós guardarmos a Tua palavra nos nossos corações, nós não erraremos, Senhor, nós não pecaremos, nós não entristeceremos o Teu Espírito Santo. Por isso eu te peço, abra cada coração neste momento, que todos estejam aptos, Senhor, e preparados para glorificar o Teu nome, mediante, Deus, não simplesmente ao ouvirmos a palavra, mas sermos praticantes dela no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no meio dos nossos familiares, nos nossos amigos, nos negócios que nós realizarmos nessa semana. Que a Tua palavra esteja brotando de dentro de cada um de nós, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amém? Gente, eu quero nessa noite compartilhar com vocês algumas coisas que Deus está fazendo no ministério. Quero compartilhar com vocês também alguns projetos que nós temos, porque é muito importante a igreja saber para onde nós estamos caminhando, o que o Espírito Santo de Deus tem colocado no nosso coração. E dentro desse contexto de contar alguns testemunhos e dizer para você quais são os nossos objetivos, eu quero também trazer os princípios, o motivo, a razão que está levando Deus a nos abençoar da forma que Deus está nos abençoando. Não existe, meu irmão, para Deus o queridinho ou a queridinha, não existe para Deus o melhor ou o pior. Existe para o Senhor aqueles que de fato exercem o chamado que Deus lhe deu e que de fato cumprem os princípios da palavra do Senhor na sua vida. Se você cumprir os princípios da palavra de Deus na sua vida, as coisas vão dar certo para você. Se você obedecer a palavra do Senhor, tudo que você sonha vai se realizar, porque Deus tem prazer em te abençoar, Deus tem prazer em realizar a obra na tua vida, Deus quer ver você prosperar, porque Deus, a palavra do Senhor diz que Ele quer mostrar a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus não tem objetivo nenhum, Deus não tem prazer em nenhum ver o seu povo sofrendo, ver o seu povo mendigando, ver o seu povo sendo derrotado em todas as batalhas que enfrentam, porque Deus quer, meu irmão, que o ímpio veja a diferença. O ímpio precisa conhecer Jesus, o ímpio precisa ser alcançado por Jesus, e ele precisa ver na igreja do Senhor Jesus Cristo algo que seja diferente do mundo. Lá no mundo o ímpio já está cansado de derrota, lá no mundo o ímpio já está cansado de falsidade, lá no mundo o ímpio já está cansado de traição, o pecador já está cansado de tanta coisa ruim que o mundo lhe oferece. Quando ele olha para a igreja, ele tem que ver algo diferente, algo que vale a pena, um caminho que deve ser seguido, um caminho que lhe interesse a ser seguido. E isto tudo, meu irmão, acontece quando o Senhor levanta a tua vida, quando o Senhor prospera a tua casa, quando o Senhor faz com que tudo que você toque seja abençoado, quando o Senhor faz você andar de cabeça erguida, quando o Senhor te coloca como cabeça e não cauda, diz a palavra do Senhor, quando o Senhor diz na sua palavra e cumpre que Ele fala, que diz para você que você vai emprestar e não tomar emprestado. Quando essas coisas começam a acontecer na tua vida, meu irmão e minha irmã, este é o sinal da bênção do Senhor, este é o sinal do propósito de Deus, este é o sinal do cumprimento da palavra de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Então, meu irmão, isso Deus quer para cada um de nós, e Deus tem feito isto no nosso ministério. Nós estamos aí com 8 meses de ministério,
e nós estamos vendo coisas extraordinárias. Quem está conosco desde o início tem acompanhado o que Deus já fez aqui dentro desse lugar, o que Deus está realizando através desse lugar. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor tem feito fora. Ontem, por exemplo, eu tive o privilégio, a honra, a responsabilidade de ser convidado para ministrar a palavra do Senhor numa igreja na Bola de Neve de Navegantes, aniversário de 3 anos da Bola de Neve de Navegantes. Meu irmão, pastor Fabiano foi comigo, pastora Fernanda foi comigo, o B, meu filho, foi comigo também. O que Deus fez ontem naquele lugar, meu irmão, foi algo extraordinário. A pregação, a mensagem foi ministrada, a palavra foi levada. E o que nós vimos, meu irmão, no final do culto, no final da mensagem, foi dezenas de jovens aceitando ao Senhor Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Meu irmão, a Bíblia diz que, glória a Deus, louve o nome do Senhor. Eu reluto um pouco para sair, para ministrar em outros lugares, porque exige muito tempo, exige preparo, a gente já se envolve demais com a igreja. Para ministrar a palavra aqui, essa aqui, meu irmão, é a parte mais fácil do processo. Para você vir e trazer a palavra, você teve que se preparar, você teve que se consagrar, você teve que abrir mão de muitas coisas. Ou seja, pelo próprio fato de ministrar a palavra aqui na igreja, já consome um tempo. Quando você vai para fora, você também tem que fazer isso, e por isso o teu tempo se torna mais escasso ainda para você fazer outras coisas que te agradam. Mas quando a gente vai, meu irmão, a gente vê o que Deus está fazendo no nosso meio. Quando a gente sai e vai pregar em outros lugares, a gente vê como Deus tem nos abençoado, como Deus tem estado conosco, como Deus tem realizado a obra, como Deus tem cuidado de nós. Meu irmão, a sede aí fora, a sede por onde a gente vai, da pregação da palavra, da genuína palavra, tem sido, meu irmão, algo que as pessoas têm buscado com todo o vigor, meu irmão e minha irmã. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque graças a Deus, Deus tem cuidado tanto de nós, que cada pessoa que sobe aqui em cima, isso não é só comigo. Você sabe que eu sempre trago pastores amigos, sempre trago homens e mulheres de Deus aqui nesse altar, e todos os que sobem aqui em cima nesse altar, meu irmão, têm trazido palavras de edificação, palavras de transformação, palavras de cura. O Espírito Santo de Deus tem feito aqui nessa igreja aquilo que está lá na palavra do Senhor, que diz que Ele coopera com aqueles que pregam a palavra através dos sinais que devem acompanhar a palavra. Isso, meu irmão, nós estamos vendo aqui nesse ministério. Mas nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes Paulo diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nós temos que tomar cuidado, meu irmão, para nós não nos acostumarmos com o sagrado, não nos acostumarmos com a ação e o mover do Espírito Santo de Deus, não nos acostumarmos com aquilo que Deus está fazendo, como se Deus sempre fosse fazer aqui, e aí a gente vem na igreja de qualquer jeito, nos acostumamos com o sagrado, o louvor está sendo ministrado, muitas vezes o céu está descendo, e nós muitas vezes estamos apáticos ao louvor, muitas vezes a palavra está sendo ministrada, e nós estamos prestando atenção em outras coisas, não honramos a palavra do Senhor como deve ser honrada. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo no ministério, eu estou dizendo, meu irmão e minha irmã, que nós devemos ficar atentos, porque a palavra do Senhor diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Prestemos atenção nisso, meu irmão. Ontem, quando eu fui ministrar a palavra, a mensagem que eu preguei lá, eu preguei aqui na quinta-feira, mas a ação do Espírito Santo foi diferente, o mover foi diferente. Meu irmão, só para você ter uma ideia, o culto acabou quase 11 horas da noite. Era 5 ou 10 para as 11 quando o culto acabou. E o culto não acabou esse horário, meu irmão, porque eu preguei até as 11. Não, eu terminei a pregação no horário marcado, preguei 45 minutos. Mas depois, meu irmão, de que foi feito o apelo, que aqueles jovens aceitaram o Senhor Jesus Cristo, a igreja foi tomada por uma unção e uma graça do Espírito Santo, que ninguém queria sair daquele lugar. Era 11 horas da noite, eles estavam adorando, engrandecendo, louvando, pulando, sendo batizados, sendo transformados, e ninguém saía daquele lugar, porque onde o Espírito Santo de Deus está, não dá vontade de sair. Quando nós nos derramamos na presença do Senhor, nós não temos vontade de sair da presença do Senhor. Devemos ter ordem, devemos ter decência, mas devemos ter, meu irmão e minha irmã, um cuidado especial com a ação do Espírito Santo, uma obediência, uma fidelidade, meu irmão, uma reverência à ação do Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo nunca se afaste
afaste desse local em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês estão selados para o dia da redenção. Muitas vezes, meu irmão, nós não entristecemos o Espírito Santo com o pecado, nós não entristecemos com a desonra, nós entristecemos com a apatia, meu irmão. O simples fato de as coisas estarem acontecendo e nós estarmos acostumados com o que Deus está fazendo ao nosso meio e começamos a ficar apáticos com tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Meu irmão, que esta igreja sempre esteja determinada a adorar ao nome do Senhor. No momento da adoração, que você erga a tua voz, o teu clamor, como aqui no momento que faltou a luz, meu irmão, a unção desceu no momento que faltou a luz. Vivemos aqui a experiência, meu irmão, de Atos 2, da igreja primitiva. Jesus Cristo não tinha microfone, Pedro não tinha microfone, eles não tinham condições de pregar com tecnologia, mas o Espírito Santo de Deus desceu como chama de fogo, línguas repartidas como de fogo, e todos eles foram cheios pelo Espírito Santo de Deus. Que nós vivamos e experimentemos sempre isso aqui dentro da igreja, com temor, com reverência e com adoração em nome de Jesus. Amém? Então isso, meu irmão, é algo que eu tenho percebido fora, a sede que o povo está, meu irmão, de buscar a Deus, de receber do Senhor, de serem cheios com a presença do Espírito Santo de Deus. E graças a Deus, não é por mérito nosso, não é por algo que nós tenhamos diferente dos outros, é simplesmente pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Nós temos aqui neste local uma fonte, meu irmão, que está jorrando, que está alcançando, que está curando, que está transformando. Que esta fonte seja, meu irmão, reverenciada sempre, que ela seja temida sempre, que ela seja valorizada sempre pela tua atitude de adoração, pela tua atitude de louvor, pela tua atitude, meu irmão, de estar sempre atento àquilo que Deus está fazendo neste lugar, em nome de Jesus. Então, eu estou aqui contando para você alguns testemunhos. Essa semana, meu irmão, eu recebi um convite que eu quero compartilhar com vocês, que é algo que eu tenho pedido muito para Deus, como confirmação de ministério. A palavra do Senhor diz, meu irmão, que o Senhor Jesus Cristo, quando chamou os discípulos, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas. Ide por todo mundo. Jesus, quando subiu aos céus, quando ele foi em Atos 1:8, ele disse que nós receberíamos poder quando o Espírito de Deus descesse sobre nós, e nós seríamos testemunhas em Jerusalém, pela Judeia, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus Cristo nos ensinou isso. Jesus nos deu este entendimento. Muitos, meu irmão, até querem servir a Deus no seu lugarzinho. Muitos até querem servir a Deus na sua cadeirinha especial. Muitos querem ficar ali no bairro, muitos querem ficar na sua cidade. Mas, meu irmão, existe uma graça e uma unção sobre aqueles que foram levantados pelo Senhor, e você pode desejar e orar por essa graça, que é ir pregar a todo mundo, a todas as pessoas. E eu creio que esta unção está sobre esse ministério em nome de Jesus. Eu já falei aqui, meu irmão, que Deus vai nos levar a lugares que nós não imaginamos. Eu já falei aqui, meu irmão, que aqui estão muitos sentados as colunas desse ministério. Eu já disse que para o tempo que o Senhor vai fazer e o reboliço que Deus vai fazer nesta nação, através desse ministério, meu irmão, aqui estão sentados pastores, aqui estão sentados evangelistas, aqui estão sentados apóstolos, profetas, mestres, aqui estão sentados aqueles que serão enviados por todo mundo para pregar o evangelho a todas as pessoas. Você crê nisso em nome de Jesus? Você crê, meu irmão, que o seu filho pode ser um futuro pastor desse ministério, quem sabe do outro lado do mundo? Você crê nisso em nome de Jesus? Esta é a unção que está sobre esse ministério. E nessa semana, meu irmão, eu recebi um convite maravilhoso que me alegrou muito, que é de ir ministrar a palavra no dia 7 de fevereiro, naquela semana do início de fevereiro, na África. Fui convidado para pregar a palavra em Moçambique e na Angola. Por que me alegrou muito, meu irmão? Me alegrou muito porque é algo que eu tenho pedido para o Senhor, de pregar em lugares, meu irmão, onde a necessidade do evangelho é muito grande. Lá na África, só para você ter uma ideia, em Moçambique e Angola, onde eu vou pregar, fui convidado para ministrar agora no dia 7 de fevereiro. Lá para chegar no culto, só para você ter uma ideia da facilidade que nós temos aqui, muitas vezes nós não valorizamos. Para aquele povo chegar no culto, meu irmão, eles caminham de 20 a 30 quilômetros numa estrada de chão, para fazerem um culto de 4 a 6 horas de duração cada um. E aí eu te pergunto, você sabe quantas pessoas mais ou menos vão nos cultos?
O mínimo é 5.000 pessoas em cada culto. Um povo sedento, um povo que quer buscar a Deus, um povo que não vê obstáculo para servir ao Senhor, um povo que não vê, meu irmão, obstáculos para estar na presença do Senhor. Agora você consegue imaginar o que é para um pregador, o que é para alguém que vai levar a palavra, estar diante de uma igreja dessa, meu irmão? Está diante de uma igreja que não vê nada de limitações, que faz um culto de 5, 6 horas, meu irmão. É uma honra para essa igreja, é uma honra para esse ministério, é uma honra para nós, isso que o Senhor está fazendo, estar diante desse povo naquele momento, pregando a palavra do Senhor, seja lá para 5.000, para 15.000, para 20.000, para 20 pessoas, meu irmão. Só o fato de saber que eles caminham 20 quilômetros para chegar dentro da igreja, pode ter certeza que o fogo vai descer, a unção vai chegar, o Espírito Santo vai agir. Meu irmão, Deus está fazendo algo maravilhoso na África, e esta igreja está fazendo parte deste mover, porque Deus não vê placa denominacional, Deus não vê região, Deus vê, quando olha do céu, a noiva santa do Cordeiro, a igreja imaculada que está na África, que está na Europa, que está na Ásia. Onde houver um povo adorando ao nome do Senhor, ali está a igreja, e o Senhor vai fazer com que a gente ande integrado com toda a sua igreja, por toda a parte do mundo, em nome de Jesus. Então, meu irmão, estou compartilhando com você, porque existe um outro mandamento bíblico. A palavra do Senhor mostra que todos os profetas, todos os apóstolos, todos aqueles que vão em missão, são enviados pela igreja. Eu estou compartilhando com você porque eu creio que nos próximos dias Deus vai levantar alguém que vai nos enviar, ou alguns que vão nos enviar nesta missão de pregação do Evangelho, nessa missão de pregação da palavra, porque Deus vai abrir portas sobre a tua vida, porque Deus vai trazer provisão sobre a tua vida, e você precisa fazer parte do mover extraordinário que Deus está fazendo neste lugar, e vai fazer através deste lugar, para a honra e para a glória do nome dEle. Graças a Deus, Deus me deu condições, Deus me deu recursos. Eu poderia ir, eu posso ir com os recursos que Deus me deu, mas, meu irmão, eu não posso deixar com que você deixe de ser abençoado. O princípio bíblico para o envio de todos aqueles que vão pregar a palavra do Senhor é a igreja enviar. A igreja tem que enviar. Por isso, meu irmão, eu estou compartilhando com você, para que você faça parte e seja abençoado por aquilo que Deus vai fazer através desse ministério, em nome de Jesus. E por que a África, meu irmão? A África, o desejo da África, de ir na África, meu irmão, é porque na África você não vê lá grandes lugares, você não vê lá grandes paisagens. Meu irmão, para você pregar na África, muitas vezes, dependendo do local onde você vai pregar, você tem que dormir ou numa favela, ou dormir naqueles campos de refugiados. Aqueles campos, aquelas tendas de refugiados, porque eles estão levantando de uma guerra, viveram anos e anos debaixo de opressão. Deus está restaurando a vida daquele povo, Deus está trazendo aquele povo de novo para o Evangelho. Deus está fazendo algo maravilhoso na graça, meu irmão, e faz parte do chamado de Jesus Cristo. Quando Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as pessoas, Ele disse que nós pisaríamos em serpentes, que se nós bebêssemos algo mortal não nos causaria dano nenhum. Ele falou que nós passaríamos por dificuldade, sim, mas nós seríamos mais do que vencedores. A palavra seria pregada, vidas seriam curadas e restauradas, e tudo isso para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. São coisas que o Senhor está fazendo. Existe um outro propósito que nós estamos realizando no próximo dia 3, do dia 3 a 6 de dezembro. Eu, pastor Fabiano e pastor Bartolomeu estaremos nos consagrando. Nós vamos entrar numa imersão, 3 dias de jejum e oração lá no apartamento do Fabiano. Vamos nos separar na casa que o Fabiano e a Fê têm de praia, e lá nós vamos fazer 3 dias de jejum e oração. Meu irmão, eu estou compartilhando com vocês porque tem tudo a ver conosco. Este jejum e essa oração que nós vamos fazer é por aquilo que Deus vai fazer em 2014 nesse ministério. É por aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida, é pelo crescimento espiritual desta obra, é pela propagação do Evangelho através dessa obra. Estaremos lá, meu irmão e minha irmã, por 3 dias, e olha, não será fácil. Você sabe, você que jejua, você que entra muitas vezes em consagração, para jejuar um dia, meu irmão, uma tarde, meio-dia, é um trabalho enorme. Nós vamos fazer 3 dias apenas com água. Então eu quero pedir para vocês, que vocês ergam um clamor pelas nossas vidas, que vocês estejam intercedendo como igreja, nos fortalecendo para que o Espírito Santo de Deus dê tudo aquilo que nós vamos buscar. Estaremos eu, Fabiano e pastor Bartolomeu, que vocês estejam orando por nós, porque 2014 será um ano maravilhoso para essa igreja. 2014
2014 esse local já vai ficar pequeno para aquilo que Deus vai fazer nessa igreja e através dessa igreja, em nome de Jesus. Que você tenha isso também, que você consagre um jejum ao Senhor, que você busque a Deus pelo ministério, por aquilo que Deus vai fazer através de nós, em nome de Jesus. Amém? Existe um outro projeto que nós temos agora para 2014, que é a vinda do pastor Bartolomeu para esse ministério. Quantos aqui têm ouvido o pastor Bartolomeu na rádio, têm ouvido as pregações aqui na terça-feira? Pastor Bartolomeu, eu já compartilhei com vocês, é um homem de 40 anos de ministério, uma conduta, meu irmão, sem uma mancha, uma conduta limpa, um homem que lá no início do trabalho do ministério do CI, quando o pai começou a obra, Deus levantou o pastor Bartolomeu para ensinar, para discipular, lá no início. Passaram-se 25, 27 anos, e aí por uma jesuicidência, eu costumo dizer, eu me reencontrei com o pastor Bartolomeu, e desde lá ele tem sido aquele que tem nos ensinado aqui no ministério, todas as terças-feiras com discipulado, e Deus colocou no nosso coração, meu irmão, nós honramos o pastor Bartolomeu, integrando ele nessa obra. A palavra do Senhor diz, que o ministério precisa ter os seus 5 ministérios, a igreja é o apostolado, são os profetas, são os pastores, são os evangelistas e são os mestres. Todos aqui sabem, que o pastor Bartolomeu tem sido um mestre da palavra, tem nos ensinado muito, e não adianta, meu irmão, crescer sem sustento, não adianta crescer sem consistência. Que ele esteja aqui em 2014, vamos orar para que Deus nos dê condições de permanecer com o pastor Bartolomeu aqui em 2014, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, são os objetivos da igreja. E aí, meu irmão, isto é o que o Senhor está fazendo. E aí eu quero compartilhar com você na mensagem hoje, alguma coisa sobre a receita, o porquê que Deus está fazendo. Por que Deus está fazendo isso no nosso meio? Eu creio que Deus tem derramado uma graça, uma unção sobre nós, mas existe um porquê, meu irmão, as coisas não são sem explicação. A primeira coisa que eu quero falar para você, dessa receita, do porquê Deus está nos chamando, nos escolhendo, realizando a obra em nossas vidas, é nós entendermos, meu irmão, que para tudo que nós realizarmos, seja ministerial, seja na tua vida profissional, de repente Deus não te levantou para ser um profeta, um pastor, mas Deus te levantou para ser um grande investidor da obra, e para isso Ele vai te dar uma grande empresa, um grande negócio, uma profissão, meu irmão, destacada nessa terra. É Deus quem faz, porque quando você se torna um investidor da obra, você também faz parte do ministério. Lá onde você está trabalhando, lá onde Deus está te prosperando, lá é o teu ministério para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos entender que existe uma receita. A primeira receita, meu irmão, o primeiro ingrediente desse bolo, chama-se ser chamado. Meu irmão, muitas pessoas têm caído, muitas pessoas têm tropeçado, muitas pessoas têm andado de rolo na vida, porque elas não entendem que antes de nós irmos, nós precisamos vir. Antes de nós nos lançarmos, nós precisamos ser chamados. Nós precisamos ser chamados com um propósito. Nós precisamos ser chamados para um objetivo. Precisamos ser chamados para um plano de Deus. E para nós sermos chamados, meu irmão, nós precisamos estar em Deus, nós precisamos estar buscando Deus, e nós precisamos esperar o tempo de Deus para esta chamada que Deus tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Eu preguei aqui na quinta-feira sobre Salomão. Salomão, meu irmão, ele construiu o templo de Deus. A Bíblia diz que ele construiu o templo. Davi sentiu no seu coração de construir um templo para o Senhor. Ele estava num palácio, e lá no palácio ele sentiu essa necessidade, porque Deus habitava em tendas naquela época, e eles queriam construir um templo, e Salomão foi escolhido por Deus para construir. Davi não pôde, mas Salomão pôde construir. Salomão só construiu, meu irmão, porque ele aceitou o chamado de Deus para a vida dele. Aceite o chamado e o plano de Deus para a tua vida, que tudo que você botar a mão vai crescer, vai dar certo, vai prosperar, porque você está nesta vida, meu irmão, com o único propósito exclusivo de realizar o chamado que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Salomão, meu irmão, ele aceitou. E o que me chamou a atenção quando eu estava estudando sobre Salomão, foi o porquê que Deus escolheu Salomão. O porquê, meu irmão? Porque a Bíblia diz que Salomão era um homem filho de Batseba. E se você conhece a história, você sabe que Batseba foi aquela mulher que protagonizou com Davi o pior pecado da história de Davi.
Davi quase morreu, meu irmão, por causa do pecado do adultério. Davi, meu irmão, ele não só adulterou com Batseba, como ele foi mentor intelectual do assassinato de Urias, marido de Batseba, fiel soldado de Davi. Você consegue entender o nível, meu irmão e minha irmã, de pecado que Davi cometeu contra o Senhor naquela época? A Bíblia diz que Salomão era filho de Batseba com Davi. O primeiro filho morreu e Salomão foi o segundo filho. E aí, meu irmão, eu te pergunto, por quê? Por que Deus escolheu Salomão? Por que Deus escolheu esse rapaz? Deus poderia ter escolhido outros filhos. Davi tinha muitos filhos, mas Deus escolheu Salomão, sabe por quê? Para nos mostrar e nos ensinar, meu irmão, que não importa de onde a gente saiu, não importa como a gente começou, não importa qual é a nossa origem ou a nossa linhagem, o que importa, meu irmão e minha irmã, é que se nós aceitarmos o projeto de Deus para a nossa vida, todo o passado fica para trás, o Senhor te levanta e a partir de você começa a construir uma nova história para glorificar o nome dele em nome de Jesus. Salomão, meu irmão, era um homem assim. Salomão era filho de Batseba, um rapaz que poderia ter realizado tantas coisas, e não foi só com Salomão, meu irmão, foi também com Raabe, por exemplo. Raabe era uma prostituta, a Bíblia diz, uma mulher que vivia nos muros de Jericó, e a palavra do Senhor diz, meu irmão, que Raabe, quando Jericó foi ao chão, quando Jericó foi conquistado, os muros foram ao chão, Raabe e a sua família foram as únicas pessoas que se salvaram, porque Deus tinha um plano e um projeto para a vida de Raabe. Não importava quem Raabe fosse até ali, o que importava é que quando ela viu os espias, ela entendeu que a partir dali Deus poderia construir uma nova história para ela, e para isso, meu irmão, é o que basta para o Senhor fazer uma grande obra na tua vida. Raabe se transformou em mãe de Boaz, que foi pai de Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi, meu irmão. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor de Senhores, Leão da tribo de Judá, veio da descendência de Raabe. Sabe por quê? Para dizer para você que não importa de onde você veio, você também pode, você também vai chegar lá. Deus também tem um plano para você. Não importa o que passou, o projeto de Deus para a tua vida vai acontecer se você simplesmente aceitar hoje o chamado que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus. Aceite o chamado, meu irmão. Aceite o chamado que Deus tem para a tua vida e você vai chegar lá em nome de Jesus, amém? E aí, meu irmão, quem Deus chama? Porque é importante a gente saber também quem Deus chama. É importante você entender quem é que Deus chama. Deus chama os loucos, Deus chama os fracos, Deus chama aqueles que são insignificantes, e Deus chama aqueles que são desprezados. Meu irmão, se você para alguém foi insignificante, se você foi desprezado, se para muitos você é um louco, se para muitos, meu irmão, você é fraco e você mesmo consegue entender e ver dentro de você a sua fraqueza, eu quero dizer para você nessa noite que estes são os atributos necessários, essenciais e fundamentais para o Senhor te chamar, te levantar nessa terra e fazer uma grande obra na tua vida. 1 Coríntios 1:27, a palavra do Senhor diz: pois Deus escolheu o que é loucura para o mundo para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar os sábios, os fracos, os fortes, escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para tornar a nada aquele que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Meu irmão, Deus levanta fracos, loucos, desprezados, insignificantes, porque ninguém deve se vangloriar na presença dele. Tudo que Deus faz é para a honra dele. Se aqui estamos é por causa dele. Se aqui nós vamos caminhar e vamos mais longe é porque ele tem estado conosco. Toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração, toda gratidão seja dada a ele em nome de Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então entenda isso, porque o inimigo vem justamente nisso. Ele diz que você não pode porque é fraco, ele diz que você não pode porque errou, ele diz que você não pode porque é insignificante, ele diz que você não pode porque é louco, já fez muita doideira nessa vida. Meu irmão, é exatamente por causa de tudo isso que você pode. Estes são os atributos para o Senhor te chamar e te levantar nessa terra em nome de Jesus. Agora, meu irmão, não basta ser chamado, tem que ser escolhido. Porque a palavra do Senhor diz, Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
Para ser chamado, você tem que ser louco, você tem que ser insensato, você tem que ser fraco, você tem que ser muitas vezes insignificante, você muitas vezes tem que ser desprezado e reconhecer, meu irmão, que tudo isso você é. Basta reconhecer que você vai ser chamado. Agora, para ser escolhido, aí, meu irmão, é necessário princípios da palavra do Senhor. E é isso que eu quero compartilhar com você. Os princípios que nós devemos ter e que nós estamos exercendo nesse ministério, e por isso Deus está fazendo a obra em nossas vidas. É exatamente por causa disso, meu irmão. Deus não é um Deus de mágica, Deus não é um Deus de abracadabra, Deus não é um Deus que faz as coisas aparecerem. Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus de princípio, Deus é um Deus de processo. É dia a dia. A palavra do Senhor diz que a luz, que a caminhada do justo é como a luz da aurora, que vai se tornando claro a cada momento, até se tornar dia perfeito. Você chega na igreja sujo, você chega na igreja em pecado, você chega na igreja errante, você chega na igreja com tantos problemas, e processualmente, dia após dia, o Senhor vai te limpando, o Senhor vai te lavando, o Senhor vai transformando a tua vida, até que você chegue na estatura de varão perfeito, onde não haverá, meu irmão e minha irmã, mais nada que te desabone. Neste dia, meu irmão, haverá uma eternidade para você, haverá uma coroa para você, haverá uma recompensa para tudo aquilo que você fez nessa terra. Agora entenda que Deus é Deus de princípios. Passe pelos princípios, siga os princípios, e o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Então abre a tua Bíblia comigo. Tem gente já aí bravo comigo, achando que eu não ia ler a Bíblia. Abre a Bíblia lá comigo, Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Eu quero compartilhar com você, meu irmão, rapidamente. Esse estudo aqui eu comecei a fazer hoje, porque ontem, quando eu estava pregando a palavra, que eu vi a manifestação do Espírito Santo, quando eu vim embora, que eu cheguei em casa, que eu comecei a meditar numa palavra para pregar hoje à noite, o Espírito Santo tocou no meu coração sobre isso. Fala para a igreja sobre os princípios que nos tornaram escolhidos. O porquê que Deus está nos escolhendo, o porquê que Deus está fazendo. Fala, porque isso serve para tudo na vida. Fala, porque eles vão vencer em nome de Jesus. É por isso que nós estamos chegando aqui e vamos tão longe, se nós obedecermos os princípios. Então, meu irmão, eu quero falar sobre algumas leis que nos regem nessa terra, independente do que você faça. Onde você caminhar, para onde você olhar, qualquer relacionamento que você tiver, você vai estar condicionado a estas leis. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Todos acharam? Para tudo há uma ocasião certa, diz a palavra, um texto muito conhecido. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eclesiastes 17, agora versículo 17, fiquei pensando, o justo e o ímpio Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Amém? Gente, a primeira lei que Deus nos dá, quando nós chegamos nessa terra, quando nós nascemos, saímos do ventre da nossa mãe, é a lei do tempo. Meu irmão, todos os dias quando você acorda, você recebe do Senhor um presente chamado tempo. Meu irmão, tempo perdido não volta atrás. Não existe aquela frase recuperar o tempo perdido. Tempo perdido significa trabalho em dobro. Quando nós perdemos tempo na nossa vida, meu irmão, nós estamos sujeitos a trabalhar em dobro. Para o propósito que Deus deu para a tua vida, para aquilo que o Senhor vai fazer na tua história, na tua casa, no teu lar, na tua profissão, Deus te deu um tempo exato para você cumprir esse propósito. Um tempo, meu irmão, para que se cumpra a palavra de Deus na tua vida, quando Jesus disse que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Muitas pessoas estão levando, meu irmão e minha irmã, uma vida pesada, um fardo pesado, uma sobrecarga sobre a sua vida, porque elas não estão valorizando essa moeda maravilhosa que o Senhor nos deu, chamado o tempo. Perdemos tempo, meu irmão, com tantas bobagens.
Tudo aquilo, meu irmão e minha irmã, que te atrapalha no propósito de Deus para a tua vida, é uma cilada de Satanás para te afastar, porque ele sabe que para você realizar o que você precisa, é necessário você ter uma qualidade de tempo, de organização no seu tempo, de determinar um tempo certo para realizar todas as coisas. A palavra do Senhor está dizendo isso. O tempo, meu irmão, é muito importante. Por isso que tudo que o inimigo nos oferece é para nos roubar tempo. Hoje nós perdemos tempos demais na internet, perdemos tempo demais pensando em bobagem, perdemos tempo demais na televisão. A televisão está cada vez mais atrativa, porque você não vê o tempo passar na frente da televisão, você não vê o tempo passar na frente da internet. Se nós pararmos agora e começarmos a navegar na internet, meu irmão, daqui a pouco passa 2 horas, foi muito rápido. Não existe nada mais rápido do que você passar o tempo perdendo tempo, é ou não é verdade? O tempo, meu irmão, perdido passa muito rápido. O diabo sabe disso, e por isso, meu irmão, ele nos oferece tantas coisas. Por isso você precisa entender que para o Senhor realizar a obra na tua vida, otimize o tempo da tua vida, otimize o tempo que você tem, otimize o tempo que você tem para Deus, organize o tempo que você tem, meu irmão, porque o tempo que Deus nos deu foi uma credencial, meu irmão, para nós administrarmos, para termos direito à vida eterna. Meu irmão, quem não tem tempo organizado nessa vida, como é que Deus vai dar a eternidade para ele, onde é a plenitude dos tempos, onde haverá tempo para fazer tudo o que devemos fazer, glorificar a Deus, viver para Deus, viver em alegria com o Senhor, meu irmão? Se nós não conseguimos administrar 24 horas de um dia, como é que nós vamos administrar uma eternidade inteira com o Senhor? Administre o tempo que Deus te deu, organize o tempo para fazer o estudo que você precisa, para buscar a qualificação que você precisa, para deixar, meu irmão e minha irmã, para trás aquilo que tem roubado o tempo seu com o Senhor, com a tua família, com os negócios que você precisa realizar. Otimize o tempo, meu irmão e minha irmã, porque Deus está de olho como você gasta o seu tempo, Deus está de olho como você investe o teu tempo, Deus está de olho com o que você está fazendo com o seu tempo, porque a palavra do Senhor diz, meu irmão e minha irmã, que para o que nós vamos fazer nessa terra, nós temos um tempo determinado por Deus, não passará 1 minuto do tempo que nós temos determinado por Deus, e por isso, alguns estão vivendo mais sobrecarregados, outros menos. Sabe qual é a diferença? É que uns, meu irmão, estão otimizando o tempo que tem, outros não estão otimizando, e por isso tem sofrido tanto, por falta de tempo, por falta de momentos com o Senhor, por falta, meu irmão e minha irmã, de servir ao Senhor. Meu irmão, quem não tem tempo para servir a Deus, Deus não terá tempo para ele na eternidade. Tenha tempo para servir a Deus, para otimizar o projeto e o plano de Deus para a tua vida. Talvez você foi chamado, meu irmão e minha irmã, e ainda não foi escolhido, porque o tempo que você está dedicando a Deus não é o tempo que Deus espera, o tempo que você está otimizando não é o tempo que Deus esperava. Qualifique o teu tempo, porque você foi chamado, e quando o teu tempo estiver qualificado, o Senhor vai te escolher, e vai fazer você chegar muito longe para glorificar, exaltar e engrandecer o nome dele, em nome de Jesus. É o tempo, meu irmão. Por isso que eu sou tão chato com o tempo. Quem está aqui na organização da igreja já entendeu ou já passou por algumas situações que eu olho para o relógio e digo: 8 horas começa. Não começa 8:01, não começa 8:02, não começa 8:05, não começa 5 para as 8, começa 8 horas, porque o tempo que Deus nos instruiu, a visão que Deus nos deu é para que o culto comece às 8 e termine às 10, porque quem não respeita o tempo dos outros, meu irmão, não respeita o seu tempo. Quem não honra o tempo dos outros não pode crescer, porque Deus nos faz assim, meu irmão, para nós honrarmos o tempo, obedecermos o tempo, qualificarmos o tempo, qualificarmos o nosso dia a dia com o Senhor, porque isso fará nós chegarmos muito longe e engrandecermos o nome dele. O tempo, preste atenção nesse momento, nessa questão, meu irmão. Preste atenção no tempo. Respeite o tempo dos outros, honre o tempo dos outros. O Senhor está nos dando, meu irmão, um tempo para nós administrarmos. Lá na parábola dos talentos, a palavra do Senhor diz que o Senhor chamará aquele servo bom e fiel. Muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entre e participe da alegria do seu Senhor. Meu irmão, naquela parábola ali, Jesus Cristo estava falando sobre o tempo. Aqueles que forem fiel no pouco tempo que o Senhor tem sobre a tua vida nessa terra, meu irmão, sobre o muito o Senhor te colocará. Mas a Bíblia também Sagrada diz que aqueles que são
inúteis no seu tempo, que são desqualificados no seu tempo, a palavra de Deus diz que o servo inútil o Senhor lançará fora, porque a palavra do Senhor diz: a quem mais tem, mais lhe será dado, aquele a quem não tem, até o que pensa que tem lhe será tirado. Sabe o que é? É o tempo que às vezes você acha que tem, mas não tem, o tempo que você acha que deveria fazer, mas não faz. Este tempo, meu irmão, a palavra do Senhor diz que será tirado, mas aquele que tem tempo para Deus, aquele que tem tempo para o que o Senhor faz, aquele que tem tempo para a sua família, aquele que tem tempo para estudar, aquele que tem tempo e qualifica o seu tempo, o Senhor levantará e dará ainda mais condições para você chegar ainda mais longe, porque Deus é um Deus que estipulou um tempo para todas as coisas. Virá o tempo do crescimento, virá o tempo da prosperidade, virá o tempo da cura, virá o tempo da colheita. Se você souber, meu irmão e minha irmã, qualificar o teu tempo no tempo da necessidade, no tempo da dor, no tempo do choro, no tempo da angústia, no tempo da escassez, o Senhor vai te levar e vai te levantar e vai te erguer nessa terra, em nome de Jesus. Amém? É a primeira lei, meu irmão. Nós aqui estamos crescendo porque nós estamos sendo fiéis, obedientes, estamos valorizando o tempo, estamos nos organizando no tempo, e por isso Deus tem nos abençoado. Jesus Cristo, Ele cuidava muito do tempo dele. Jesus sempre esteve atento no tempo. A Bíblia vai dizer que Ele se preparou por 30 anos. Ele dedicou um tempo de 30 anos específico no aprendizado para realizar o ministério de 3 anos e meio. Não jogava tempo fora, cuidou e qualificou do seu tempo. A Bíblia diz que ele estava certa vez orando de madrugada, ele levantou ainda cedo de madrugada. Olha só, ele sabia que o seu dia seria corrido, ele sabia que tinha muita gente para curar, muita gente para transformar, muita gente para ser liberta. Como ele sabia disso, o que ele fez? Eu vou levantar mais cedo para poder qualificar o meu tempo. E a Bíblia diz que ele levanta mais cedo, ora, e quando ele vem da oração do monte, ele diz: olha, é necessário que eu vá em outros povoados, que eu vá para outros lugares, que eu pregue a palavra em outros lugares, que eu otimize o tempo que Deus me deu, porque eu tenho apenas 3 anos e meio, que esse tempo seja qualificado para poder exercer o ministério. E por isso Jesus Cristo venceu a cruz do Calvário, porque ele respeitava o tempo, meu irmão. Respeite o tempo e você vai vencer em nome de Jesus. Segunda lei, eu vou correr aqui. A segunda lei está em Eclesiastes capítulo 9. Abre a tua Bíblia, em Eclesiastes capítulo 9, verso 11. Eclesiastes 9, verso 11. Olha o que Salomão escreve: percebi ainda outra coisa debaixo do sol: os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Meu irmão, tem uma outra lei muito importante que nós precisamos entender, que é a lei do acaso. Sabe qual é o problema muitas vezes do cristão, do crente? É que tudo ele tenta espiritualizar. Tudo ele acha que ou é o diabo ou é Deus. Tudo ou é vontade do Senhor ou não era vontade do Senhor. Meu irmão, aqui nessa terra nós estamos sujeitos a uma lei chamada acaso. Eu não precisava nem pregar sobre isso, porque nós vimos isso aqui na igreja hoje. Hoje não acabou a luz, não foi o acaso que fez com que acabasse a luz, não acabou a energia, nós não adoramos ao Senhor, foi o diabo? Não, meu irmão, foi o acaso, porque todos nós estamos sujeitos ao acaso em nossas vidas. Isto é uma lei que rege a terra, o mundo, a tua vida nessa terra, em nome de Jesus. Estamos todos sujeitos a esta lei. O acaso, meu irmão, ele tem batido a muitas portas, e é por isso que quando a gente entende isso, a gente aprende e reconhece o porquê que a gente vê muitas vezes crentes cheios do Espírito Santo sofrendo um acidente fatal e morrendo. A gente entende porquê que você pode sair daqui e acontecer alguma coisa na sua vida que você não gostaria que acontecesse, e cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem nada a ver com Deus se afastando de você, Deus não estando com você. Tem tudo a ver, meu irmão, com o acaso. O acaso tem batido em muitas portas. Agora a pergunta é: se o acaso bater na tua porta hoje, se por um acaso, uma ocasião, algo acontecer na tua vida hoje, como você organizou e otimizou o seu tempo para o Senhor até aqui? Essa é a questão.
O acaso pode bater na nossa porta, meu irmão, mas o que nós estamos fazendo com o tempo que Deus nos deu? Se o acaso bater hoje em nossas portas, meu irmão e minha irmã, o que acontecerá conosco? Para onde nós iremos? O que nós proporcionamos para o Senhor? Como nós otimizamos o tempo que Deus nos deu? Meu irmão, esta é a diferença muitas vezes, meu querido e minha querida. Para muitos, o acaso bate a porta, mas aqueles que o acaso bate a porta, ainda que eles se encontrem com a morte por causa do acaso, haverá eternidade para eles, haverá salvação para eles, haverá o Senhor Jesus Cristo de braços abertos os esperando, porque Deus vai dizer para eles assim: olha, você fez um bom tempo na terra, você realizou uma boa obra no tempo que você estava na terra, você foi vítima do acaso, mas aqui está, entre no gozo do seu Senhor, porque você otimizou e viveu um tempo para a honra e para a glória do meu nome. Há salvação para você, há eternidade para você, em nome de Jesus. O acaso, meu irmão, vamos entender que esta lei nos rege nessa terra. O próprio Jesus Cristo passou por isso. Jesus Cristo, que estava debaixo de uma missão, veio o verbo que se fez carne, ele passou e ele experimentou a lei do acaso. Quando ele encontra aquela figueira, que a Bíblia diz que aquela figueira tinha folhas verdes, a Bíblia diz que aquela figueira atraiu a presença, o olhar de Jesus. Jesus, meu irmão, olhou para aquela figueira e pensou, estava com fome e pensou, tem comida naquela figueira. A Bíblia diz que ele vai lá, meu irmão, e quando ele chega lá, por acaso não tinha. Jesus Cristo não poderia saber que não tinha figo naquela figueira, mas a Bíblia diz que ele vai lá. Quando ele chega lá, ele nos mostra algo muito importante, ele nos dá um ensinamento extraordinário. Quando você enfrentar o acaso na tua vida, ele nos dá o ensinamento da fé, meu irmão. Ele diz que aquela figueira, para aquela figueira se secar, aquela figueira se secou. Os discípulos olharam para ele e disseram: Jesus, como é que pode fazer isso? Jesus disse assim: olha, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, e vocês disserem aquele monte, lance-se ao mar, ele será lançado ao mar, porque tudo é possível ao que crê. Basta ter fé para que as coisas aconteçam, meu irmão. O acaso, quando bate a tua porta, não é para te destruir, não é para estragar a tua vida, não é para levar você para o chão. O acaso, quando bate na tua porta, é para você exercitar a tua fé, o firme fundamento das coisas que você espera, a prova daquilo que você não viu ainda. Exercite a tua fé quando o acaso bater na tua porta, porque você vai vencer, você vai chegar lá, você vai mais longe, o nome do Senhor será exaltado na tua vida. Se você tiver fé, meu irmão, é tudo o que você precisa. Quando o acaso bater na tua porta, não espiritualize, não amaldiçoe, exercite a tua fé, porque você tem um plano, você tem um projeto, você tem uma direção de Deus. Ainda que o acaso bate, você vai vencer, você vai passar por ele, porque Deus está com você, a fé está com você, e o justo vive pela fé, diante do Senhor e do propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? A lei do acaso, meu irmão, vamos entender que isso acontece. Vamos entender, meu irmão, que de repente homens de Deus morrem, situações acontecem, o acaso bate, às vezes vem uma falência na tua vida, às vezes, meu irmão, vem algo que não é para a morte, mas é para te entristecer na tua vida. Meu irmão, o acaso bate em todas as portas. Quando ele bater, exercite a tua fé, porque o Deus que prometeu vai cumprir. A palavra do Senhor diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele te chamou para fazer, você vai exercer. Não tem acaso que vai destruir a tua vida, em nome de Jesus, se você exercitar a tua fé para a honra e para a glória do nome do Senhor. Muitos crentes, meu irmão, desistem por causa do acaso. Tem muitos que quando chegam em algum lugar, quando estão indo muito bem, obrigado, o acaso bate a porta, aí ele acha que Deus abandonou, aí ele não quer mais, aí ele quer fazer outras coisas, aí ele desiste do chamado e desiste de tudo que Deus tem para a sua vida, porque não venceu o acaso. Não venceu porque não exercitou a fé. Jesus Cristo exercitou a fé, Jesus venceu o acaso, e se ele venceu, você vai vencer também, porque todas as coisas são possíveis àquele que crê em nome de Jesus. Amém? Jesus enfrentou a lei do acaso. Essa terceira lei, meu irmão, eu vou correr, é muito importante. Muitos crentes têm caído nessa lei. Romanos 13, verso 7, a palavra do Senhor diz: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Meu irmão, a lei da honra. Deus é um Deus de honra. Muitas pessoas estão travadas no ministério que Deus tem, no chamado que Deus tem, porque tem desonrado alguém ou alguma coisa em sua vida. Patrões que desonram seus empregados,
empregados que desonram os seus patrões, filhos que desonram os seus pais, pais que desonram os seus filhos, pastores que desonram a sua igreja, as suas ovelhas, as ovelhas que desonram os pastores. Meu irmão e minha irmã, quantas pessoas estão caídas, estão prostradas, estão, meu irmão e minha irmã, desqualificadas para o ministério, e tudo o que aconteceu na vida delas só aconteceu por causa de um atributo do caráter de Deus que se chama honra. Uma lei que Deus estipulou na terra para que nós tenhamos vida e vida em abundância. A palavra do Senhor diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e tenhas vida longa nessa terra. A palavra do Senhor diz que o temor do Senhor antecede ou ensina a sabedoria. Provérbios diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Se você for olhar na palavra do Senhor, meu irmão, você vai ver que Deus fala muito sobre honra. Provérbios, meu irmão e minha irmã, capítulo 21, verso 21, a Bíblia diz: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Provérbios 3:9 diz: honre o Senhor teu Deus com todos os teus recursos e com os primeiros frutos das tuas plantações. Honre ao Senhor. Provérbios capítulo 14, verso 31, a Bíblia diz: oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. A palavra do Senhor em Romanos 12:10 diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar mais honra aos outros do que a vocês mesmos. Meu irmão, se você quer crescer hoje, se você quer crescer no chamado que Deus tem, procure, meu irmão e minha irmã, onde você tem desonrado. Procure onde está havendo desonra na tua vida. Procure, meu irmão, onde você tem falhado enquanto homem e mulher de Deus. Honre, meu irmão e minha irmã, naquilo que você tem desonrado, porque este é um princípio de Deus, é uma lei que Deus estabeleceu, porque Deus é um Deus de honra. Deus é um Deus que honra quem tem honra. Deus é um Deus que dá honra a quem merece honra. A palavra do Senhor nos ensina isso. Por isso, meu irmão, creia nesta importante lei. Dê honra a quem tem honra, e o Senhor vai te levantar nessa terra. Eu louvo a Deus, meu irmão e minha irmã, porque aqui nesse ministério, quando Deus tem nos abençoado, Deus tem feito a obra na nossa vida, saiba, meu irmão, que é porque esse ministério tem honrado aqueles que aqui passam. Nós estamos honrando, meu irmão, todos os pastores que sobem aqui nesse altar são honrados quando saem. Nós honramos a vida do bispo Flori, que foi quem acreditou no nosso ministério, foi quem nos ordenou o pastorado. Meu irmão, essa semana o bispo Flori passou por uma crise enorme no seu ministério. E aí na quinta-feira eu saímos daqui, falei para Fabiano, vamos para Anitápolis. Para Anitápolis? Vamos para Anitápolis. Anitápolis é 300 quilômetros daqui. Nós fomos para Anitápolis porque nós sabíamos que o bispo Flori estava passando por aquela crise. E eu falei: Fabiano, nessa hora é momento de nós honrarmos o bispo. Essa hora é momento de nós estarmos do lado dele. Essa hora é o momento dele saber que existem amigos, existem pessoas que honram, existem pessoas que acreditam, existem pessoas que estão ali do lado. A gente não precisa falar nada, basta a presença nossa lá, meu irmão, Fabiano, que Deus vai nos honrar, nós vamos honrar o bispo e ele vai se sentir fortalecido. Não deu outra, meu irmão, nós ficamos até 4, 5 horas da manhã rindo, brincando, felizes. No outro dia saímos de lá, o astral era outro, o ânimo era outro. Por quê? Porque Deus dá honra a quem tem honra, Deus nos fortalece através da honra. Honre, meu irmão e minha irmã, e Deus vai te fazer crescer, vai te fazer prosperar, vai te fazer mais longe, vai te fazer vencer nessa vida em nome de Jesus. Amém? A lei da honra. A lei da honra aos homens, ao que a palavra do Senhor diz, porque às vezes a gente fala: honro a Deus, eu honro ao Senhor, eu busco ao Senhor. Mas, meu irmão, o reflexo da honra que nós temos a Deus deve ser evidenciado na vida daqueles que nós temos relacionamento todos os dias. Este é o princípio, é a receita daquilo que Deus está fazendo. Deus disse: eu honro os que me honram, eu honrarei os que me honrarem, e desprezarei aqueles que me desprezarem. Meu irmão, quem sabe é a Deus que você não tem honrado como você deveria honrar. Quem sabe é o Senhor que está faltando honra. Se você honrar, Deus vai te fazer crescer. Se nós honrarmos, Deus vai fazer esse ministério crescer. Se nós tivermos honra ao Senhor quando nós entramos nesse lugar, tivermos temor ao Senhor quando nós entrarmos nesse lugar, tivermos reverência ao Senhor quando nós entrarmos nesse lugar, tivermos honra ao Senhor, honrando o pobre, o necessitado, o fragilizado. Eu não sei quem está sentado do teu lado, quem sabe alguém que está aí do teu lado, meu irmão, para o Senhor abrir a porta sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre o teu negócio. Tudo que você precisa é dar honra a esse irmão, é honrar a vida deste irmão, e o Senhor vai abrir as comportas do céu sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém?
Honra é um princípio. E agora eu vou caminhar aqui para o final, vou pular. Por último, Hebreus capítulo 10, versículo 32. Hebreus capítulo 10, versículo 32. Pode subir aqui o louvor já? Eu quero falar de uma outra lei, meu irmão. Muito importante. Leis que nos fazem crescer. Quantos aqui querem crescer? Quantos aqui esperam crescer no Senhor, crescer naquilo que fazem? Leis, meu irmão, que regem essa terra, não serve só para ministério, serve para tudo que você faz. Tudo que eu falei aqui para você, meu irmão, serve para o teu dia a dia, nos teus negócios, onde você vai, o que você fizer nessa terra, tudo, meu irmão, por essas leis, elas regem o nosso tempo, o momento que a gente vive. Hebreus capítulo 10, versículo 32. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Amém? Meu irmão, a última lei que eu quero compartilhar aqui com você, chama-se a lei da recompensa. Tem muita gente, meu irmão, que diz o seguinte: eu trabalho, eu faço para Deus, eu faço para o Senhor e não espero nada em troca. Meu irmão, se você está fazendo isso, você está agindo errado, porque a palavra do Senhor diz que Deus é um Deus que recompensa os seus filhos. Deus é um Deus que quer te ver crescer. Deus é um Deus que quer recompensar o trabalho das tuas mãos. Deus é um Deus que tem prazer em recompensar o seu trabalho por tudo que você faz. Você não trabalha com o Senhor, para o Senhor, fazendo negociatas com o Senhor, mas você deve trabalhar para o Senhor, sabendo, meu irmão e minha irmã, que o trabalho que Deus tem para a tua vida, o que Ele te chamou para fazer, o que Ele vai te levantar para fazer, não será em vão, porque o Senhor recompensará a tua casa, o Senhor recompensará o teu trabalho, o Senhor recompensará tudo que você tem plantado, tudo que você tem feito, meu irmão. No mundo existe uma lei chamada lei da semeadura e da colheita. Tudo que nós semeamos, certamente nós colheremos, diz a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus nos recompensa por tudo que nós fazemos. Tem muita gente que tem trabalhado e naquela hipocrisia dizendo: eu não quero nada, meu irmão, por isso não tem recebido. Por isso você não tem recebido o Senhor. Faça com expectativa. Quando você trabalhar para o Senhor, quando você realizar a obra para o Senhor, faça com expectativa de que o Senhor vai te abençoar, porque Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Creia que o Senhor vai vir sobre a tua casa, porque Ele vai vir sobre a tua casa. Quando a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, a Bíblia está dizendo: ei, sirva a Deus, faça o chamado, exerça o que o Senhor te mandou fazer, porque haverá recompensa. Eu vou te recompensar com todas as demais coisas que você precisa, a necessidade que você tem, a falta que você tem, a falha que você tem. A tua necessidade de recompensa pode ser no caráter, pode ser na família, pode ser financeira. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas eu sei que se você servir a Deus, se você dedicar a tua vida ao Senhor, se você colocar os teus planos na presença do Senhor e deixar Deus fazer a obra na tua vida, virá recompensa para a tua casa, virá recompensa para a tua família, virá recompensa do Senhor, porque o Deus que a gente serve é um Deus que ama recompensar os seus filhos para a honra e para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Trabalhe, meu irmão, e saiba que existe uma lei da recompensa. Olha o que o Senhor diz em Jeremias capítulo 17, verso 10: eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar. Repita comigo: recompensar. Recompensar a cada um de acordo com a conduta, de acordo com as suas
obras, meu irmão, Deus quer te recompensar, Deus quer trazer recompensa sobre a tua vida. Trabalhe para o Senhor, porque para o Senhor você não trabalha como escravo. Faça a obra para Deus, porque para Deus, meu irmão, você não fica sem a tua colheita. Plante no reino de Deus, porque o Senhor vai fazer prosperar a tua terra, vai fazer prosperar a tua semente, vai fazer prosperar a tua casa. Deus é um Deus de recompensa. Aquela igreja viva, poderosa, firme, que confia no Senhor, sabe que haverá recompensa, e a maior recompensa virá no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz que com Ele Ele trará a recompensa da vida eterna, a recompensa de uma coroa, a recompensa de uma redenção, a recompensa de uma eternidade vivendo com o Senhor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais lamento. Meu irmão, você serve um Deus que ricamente te recompensará nessa terra e por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Gostaria que o louvor fizesse uma canção, e eu quero orar com você. Creia, meu irmão, nessas 4 leis. Creia nisso que eu compartilhei com você nessa noite. Creia, meu irmão, que nós estamos sujeitos. Aprenda a respeitar o tempo. Aprenda a entender, meu irmão, o acaso. Aprenda que o teu tempo deve ser otimizado para o Senhor e para tudo o que Deus te mandou fazer. Não perca mais tempo fazendo bobagens. Não perca mais tempo com coisas que te afastam do propósito de Deus para a tua vida. Deus está te dando a cada dia. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Todas as manhãs Ele nos dá um tempo de presente para nós otimizarmos em prol do projeto que Ele tem para a nossa vida. Que a partir de hoje, meu irmão, você entenda isso e você vai crescer para a honra e para a glória do Senhor. O tempo. Entenda que o acaso, meu irmão, pode bater a tua porta. Quando o acaso bater a tua porta, use a fé. Use a fé, porque a fé não te decepciona. Use a fé, porque a fé não tira as tuas esperanças. Use a fé, porque a fé não fala do momento, a fé fala do alvo. A fé não fala, meu irmão, da circunstância. A fé fala do propósito. A fé te tira do momento que você vive e te leva para o projeto de Deus para a tua vida que vai acontecer. Exerça a fé quando o acaso bater na tua porta, meu irmão. Exerça, meu irmão, a fé. Por isso eu quero orar com você nessa noite. Você que chegou aqui, meu irmão, decepcionado. Você que chegou aqui frustrado porque você não tem otimizado o teu tempo. Você tem se chocado, quem sabe, muitas vezes, meu irmão, com problemas na tua vida que te afastam do objetivo que Deus tem para a tua vida. Te afastam dos momentos que Deus tem para a tua história. Por isso eu quero orar com você. O louvor, por favor, faça uma adoração. A igreja comece a orar, comece a adorar ao nome do Senhor. Aleluia. Adore o nome do Senhor. Render a ti adoração. Glória a Deus. E derramar meu ser. Meu irmão, É o que muitas vezes, como eu falei para você, o grande problema que nós enfrentamos é o problema da desonra. E sabe o que nós não entendemos muitas vezes? A desonra que nós sofremos por pessoas próximas de nós. Tem muitas pessoas travadas no seu ministério, não conseguem crescer, porque têm desonrado ou sido desonrados, e não entendem. A gente precisa entender, meu irmão, que nessa terra nós temos um adversário. A Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo. Esse adversário chama-se Satanás. Ele existe. Ele é tão real quanto o ar que você respira. E às vezes nós caminhamos nessa terra como se ele não existisse. E Jesus Cristo certa vez disse que muitos de nós seríamos desonrados por parentes, por amigos, por pessoas próximas, porque só em nossa própria terra nós não temos honra. Quando Jesus Cristo disse isso, meu irmão, ele disse porque ele sabia do intento e da vontade que o inimigo tem de nos derrubar. O inimigo nunca pode usar para te derrubar, o adversário nunca pode usar para te derrubar alguém que não te afeta.
Ele nunca vai usar para te derrubar, para te entristecer, alguém que não faça diferença nenhuma na tua vida. A Bíblia diz: estejam atentos, vigiai, sede sóbrios, porque o vosso adversário, Satanás, o diabo é o vosso adversário e anda como um leão, bramando ao derredor, procurando a quem possa tragar. Então, meu irmão, diante disso tudo, muitas vezes nós somos atingidos, somos atacados, somos enfraquecidos por pessoas que estão muito próximas de nós. Somos desonrados por pessoas que estão muito próximas de nós. Jesus nos ensinou isso. E Ele nos disse, meu irmão, através de Paulo, com o Espírito Santo de Deus, nos ensinou a nós vencermos. Por que a Bíblia diz que nós devemos utilizar o escudo da fé, com o qual nós podemos nos proteger contra os dardos inflamados do maligno? Sabe por quê, meu irmão? Porque seta, dardo, se joga de perto, não se joga de longe. O diabo sabe que para te derrubar, muitas vezes ele vai usar pessoas que estão perto de você. Então nessa noite, meu irmão, eu quero orar com você, que tem sido alvo de desonra dentro da sua casa, tem sido alvo de desonra pelos mais próximos. Meu irmão, eu quero orar por você, para que você tenha um coração fortalecido e saiba que a tua fé, meu irmão, vai fazer você vencer. Não é aquela pessoa, o teu problema não é o teu marido, o teu problema não é a tua esposa, o teu problema não são os teus filhos, o teu problema não é aquele patrão carrasco que você tem, o teu problema não é um amigo que tem debochado de você, não, meu irmão. O problema é os dardos inflamados do maligno contra a nossa vida, e a falta de fé tem nos afastado do propósito de Deus para a nossa vida. Que você seja, meu irmão, nesta noite enxertado de fé dentro do teu coração. Você que tem passado por isso, eu quero que você saia do teu lugar, vem à frente. Vem à frente, porque o Senhor vai te fortalecer em fé nesta noite, em nome de Jesus. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que Aleluia. coração deseja toda manhã. Aleluia. Te imaginar, Aleluia. em me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Aleluia. Senhor, estamos diante da tua presença, Pai, diante do teu altar. Senhor, aqui está, Deus, a tua igreja. Deus, queremos te agradecer, Pai, porque hoje o Senhor nos ensinou a caminharmos fortalecidos nessa terra, Pai. A tua palavra diz que tudo é possível ao que crer. A tua palavra diz, Senhor, que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, Senhor. Mas a tua palavra também diz, Senhor, que muitas vezes nós perecemos por falta de conhecimento, Pai. O teu povo é destruído muitas vezes por falta de conhecimento. Tendemos, Senhor, a espiritualizar muitas coisas e nos esquecemos, Deus, de princípios, de leis, de regras, de elementos, Deus, que o Senhor nos dá para nós andarmos nessa terra triunfando, Deus, de cabeça erguida, Senhor. Deus, muitas vezes, Senhor, nós não entendemos que o tempo é precioso. Muitas vezes, Senhor Deus, nós não entendemos que o tempo é escasso, que o tempo é limitado, Deus, que há um tempo próprio para todas as coisas. Deus, quando o Senhor nos colocou neste mundo, Pai, o Senhor nos colocou com um propósito para realizar algo objetivo, Deus. O Senhor nos colocou aqui, Deus, para realizar uma obra que engrandeça o teu nome, Deus, e o tempo está correndo, Pai. Espírito Santo de Deus, nessa noite, Deus, nos dê o entendimento, a consciência, Deus, que o tempo está correndo, Pai, que precisamos otimizar o nosso tempo. Espírito Santo de Deus, nos capacite, Deus, a viver um tempo de abundância nessa terra. Nos capacite, Senhor, a viver um tempo, Deus, de honra ao teu nome nesta terra. Um tempo, Deus, onde nós podemos glorificar o teu nome com tudo que nós fazemos, Deus. Tudo aquilo que tem nos afastado, Deus, do propósito, tudo aquilo que tem roubado o nosso tempo, tudo aquilo que tem enfraquecido, Deus, a nossa caminhada por causa do tempo
tempo que nós estamos perdendo, Deus, seja anulado e neutralizado agora, pelo poder poderoso do Senhor Jesus Cristo, pelo poder magnífico do Senhor Jesus Cristo. Seja anulado tudo aquilo que nos tira e que nos rouba o tempo de qualidade que nós temos que dedicar a Ti, Pai. Nos fortalece, Espírito Santo, nos ensina, Deus, a andarmos, Pai. Nos ensina, Senhor Deus, a entender que quando o acaso, Deus, bate a nossa porta, todos nós estamos sujeitos a ele, Pai. A Tua palavra diz que o tempo e o acaso afeta todos, Senhor. Deus, que nós tenhamos uma mente, Deus, racional. A Tua palavra diz, Senhor, que nós devemos ser racionais, que nós devemos ser, Deus, pessoas que usem a razão, Pai, diante das situações que aparecem. Pai, quantas vezes, enquanto meninos que nós somos, nós nos tendenciamos, Pai, a espiritualizar tudo o que acontece, a dizer tudo, Senhor, que tudo ou está na Tua conta ou não é da Tua vontade. Deus, o acaso afeta cada um de nós. Aqui está, Senhor Deus, pessoas que têm sido atacadas, Deus, têm sido confrontadas, têm sido, Senhor Deus, têm enfrentado o acaso em suas vidas. Deus, que elas reconheçam que o acaso é uma oportunidade que o Senhor nos dá para nós exercermos e exercitarmos a nossa fé, Pai. Que a fé seja fortalecida nos momentos de tribulações, que a fé seja fortalecida nos momentos de adversidades, que a fé, Senhor Deus, seja o carro-chefe em nossas vidas, que a nossa vida, Senhor Deus, esteja fundamentada, Deus, não nas circunstâncias adversas, não no acaso que bate a nossa porta, mas que ela esteja fundamentada, Senhor Deus, no alvo que nós vamos chegar, no local onde o Senhor vai nos colocar, no lugar onde o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Que a fé, Deus, nos mova numa maneira incondicional pelo propósito, Deus, e não pelas circunstâncias. Que o acaso seja um momento, Senhor, de fortalecimento da nossa fé. Nos ensina, Deus, a exercer a fé no momento do acaso, Pai. Espírito Santo de Deus, quantos, Pai, quantos, Deus, que têm sido desonrados, quantos, Senhor, aqui que têm desonrado, Senhor. Espírito Santo de Deus, coloca o temor em nossos corações. A Tua palavra nos ensina, Deus, que a humildade antecede a honra. Quem sabe, Deus, o que está faltando aqui, Deus, é um coração mais humilde. Quem sabe o que está faltando para nós, Deus, é um coração livre de orgulho. Quem sabe, Deus, para sermos honrados e honrarmos, Senhor, está faltando, Senhor, nós abandonarmos a soberba no nosso coração. Quantas vezes, Deus, achamos que já somos alguma coisa, falamos pensando que já somos alguma coisa. Quem fala só o que pensa, pensa que é alguma coisa. Deus, nos dê um coração humilde na Tua presença, nos dê um coração que teme, Senhor Deus, a Tua palavra. Nos dê, Deus, um coração livre de orgulho, um coração que se quebranta, Pai, para que venha honra sobre a nossa vida, para que venha honra sobre a nossa casa, para que venha honra sobre o nosso lar, sobre o nosso local de trabalho. Deus, nos faz caminhar nesta vida em honra, Deus. A Tua palavra diz que o Senhor honra aqueles que se humilham. A Tua palavra diz que o Senhor exalta aqueles que se prostram. Espírito Santo de Deus, nos dê o coração, Deus, que o Senhor deu a Davi, um coração que quando errava, reconhecia o erro, se arrependia do erro, não justificava o erro, mas abandonava o erro. Pai, que essa noite seja uma noite não de justificativas, mas seja uma noite, Senhor, de reconhecimento que somos falhos, que somos soberbos muitas vezes, que somos orgulhosos muitas vezes. Deus, dá-nos humildade, Pai, para que a honra possa vir sobre a nossa vida. Faça-nos entender os princípios, Deus, para que a gente possa viver nesta terra, não como chamados, mas como escolhidos do Senhor Jesus Cristo, como escolhidos, Senhor, para um propósito e para um projeto, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu te peço, nos ensina, Deus, a trabalharmos, Pai. Nos ensina, Senhor Deus, a exercitarmos a nossa fé. Nos ensina, Deus, a glorificar o Teu nome nesta terra, porque nós sabemos, Deus, que o Deus que a gente serve é um Deus que honra, é um Deus que recompensa, é um Deus que restaura, é um Deus que cura, é um Deus que restitui, é um Deus, Pai, que na Tua palavra diz que ergue do monturo necessitado. É um Deus, Senhor Deus, que ergue, Deus, do monturo necessitado. A Tua palavra diz, Senhor, que aquele que Ele ergue, Ele faz ascender
assentar-se a príncipes, do lado de príncipes, Senhor, do seu povo. A tua palavra diz que Ele dá um lar, Senhor Deus, a estéril, faz dela, Senhor, uma feliz mãe de filhos, Pai. Que essa graça, Deus, que esta honra, Senhor, que essa provisão, Deus, que este entendimento, Senhor, esteja sobre os nossos corações. Deus, recompensa a cada um segundo as suas obras, Pai. Abre as comportas dos céus sobre a vida de cada um de nós aqui nessa noite, Pai. Traga, Senhor Deus, a tua provisão. Levanta, Senhor Deus, o necessitado. Fortalece, Deus, os nossos joelhos cansados, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é majestoso. A tua palavra diz: quem é como o nosso Deus? Quem é como o Senhor, que reina no seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? O Senhor está de olho em você, o Senhor está olhando para você, o Senhor está de olho na tua vida, o Senhor está olhando para a tua causa, o Senhor está olhando para a tua necessidade. Ainda que Ele esteja nas alturas, Ele está inclinado, contemplando a tua casa, contemplando o teu lar. Você é templo, você é santuário, você é habitação, você é a casa do Espírito Santo de Deus, e por isso você é mais do que vencedor. Receba a graça do Senhor, receba a unção do Espírito Santo de Deus, receba, meu irmão e minha irmã, a maravilhosa graça. Que o sangue do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. A um nível mais glória a Deus. Você ouviu Uma Palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.